Boa noite a todos. Agora já devidamente abençoados, com os pecados confessados, nós vamos à sobremesa espiritual dessa noite. E o texto base para o sermão de hoje é Êxodo 20, versículo 17. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Êxodo capítulo 20 é o texto, primeiro texto onde estão os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Da lei de amor, a lei moral de Deus para nós. E o versículo 17 Êxodo 20, versículo 17. O 17 é exatamente o 10º mandamento. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, de misericórdia, de bondade, louvado seja o teu nome. Te agradecemos por mais uma vez nos reunir na tua casa, para, Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, buscar força em ti, louvar o teu nome e estudar a tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, que é o professor divino, nos ensine pela tua santa palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aí, Êxodo 20, 17. Aqui nessa versão que eu estou usando, a versão do Caleb 2022, está escrito assim: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Então, irmãos, nós temos também um segundo verso, que é 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Por aqui, Timóteo. Versículo 6, é o segundo verso para nós meditarmos. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um líder de uma das igrejas que Paulo havia fundado. Era um jovem pregador, líder de igreja. E Paulo escreveu 2 cartas para esse jovem líder. Capítulo 6, versículo 6. Amém? Vamos ler, irmãos? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Amém, né? É um verso curto, mas muito bom para nós pensarmos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Esses 2 versos são os versos chaves dessa meditação de hoje. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a sua casa, nem a sua esposa, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo, né? Êxodo 20, versículo 17. E 1 Timóteo 6, versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, irmãos, o contentamento não é comum. Ser feliz com o muito ou com o pouco não é tão simples. A irmã Ellen White escreveu que enquanto o rico se apega ao que tem com avidez e busca obter ainda mais, o pobre está em grande perigo de cobiçar a riqueza do rico, né? Então todos os dois correm riscos de cobiçar. Quanto mais tem, mais quer. Outro tem pouco e corre o risco de cobiçar o que o outro tem. Então a cobiça parece não escolher classe social, pois está na essência da natureza humana. Vocês já viram aquelas crianças que quando a mãe dá um biscoito, ele vai comer escondido para não dar aos irmãos? Não é? Desde pequeno, né, muitas vezes a criança já traz a tendência de não dividir, né, as coisas, ou então quando o vizinho ganha o brinquedo, ele quer um brinquedo igual, né?
Ah, mas o vizinho, o pai dele tem um brinquedo desse a ele, eu quero também, né? Muitas vezes nossas crianças já têm a cobiça impregnada em si, porque a natureza é pecaminosa. Então, não importa a etnia, né? O pardo, o preto, o branco, o amarelo, de olho puxado, não importa. Nem a idade, nem o gênero, se é homem, se é mulher, ou qualquer outra classificação. Todos nós já trazemos do ventre materno as marcas da cobiça, infelizmente. Então, irmãos, a cobiça é a essência de todo pecado. Todo pecado começa na cobiça. Vamos ver outro texto? Nós já vimos Êxodo 20:17, que Deus ordena: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Agora vamos para Marcos, o segundo evangelho, capítulo 7, Marcos, evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 20 a 23. Amém? Vamos ler aí. Essa situação aí era a situação em que Jesus estava com os 3 discípulos mais achegados a ele, Pedro, Tiago e João, sobre o monte da transfiguração, onde ele apareceu com vestes luminosas, né, com toda a sua glória. E ao descer, o restante dos outros discípulos estavam lutando ali com um menino endemoniado que o pai tinha trazido para que os discípulos expulsassem aquele demônio, né? E então vamos nos focar principalmente no último versículo, do 20 ao 23. E eles o trouxeram para Jesus. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Eu estou no capítulo 9. Desculpem, irmãos. Eu estava no capítulo 9. É Marcos 7, de 20 a 23. É 7. Eu estava no 9. Vamos lá? E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, Jesus foi claro, foi incisivo, que o que realmente contamina o ser humano vem de dentro de nós. Olha como é diferente do que o mundo aí fora prega. O mundo aí fora prega: busque o que tem de bom dentro de você. A força que você precisa está dentro de você. Já ouviram isso? Escute seu coração. Busque o que você tem de bom dentro de você. É completamente contrário à doutrina bíblica de Jesus. Jesus disse que o que vem de dentro de nós é só o que não presta. Porque o nosso coração é enganoso e é dele que procedem todos esses pecados. E eles começam na cobiça. Marcos 7, de 20 a 23. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 20 a 23. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles tomassem cuidado com os seus pensamentos. Ou seja, quando se fala em coração, se fala assim, no mais profundo de nós. Os nossos pensamentos, ali onde nós fazemos planos, onde nós nos demoramos, né?
Quando estamos sozinhos, estamos ali lavando louça ou roupa, estamos sozinhos ali deitados, em que a gente demora o nosso pensamento? O que a gente está maquinando? Na verdade é na mente, mas os textos usam a palavra coração, porque os nossos desejos, aquilo que a gente gosta de se demorar. E Jesus disse, olha, cuidado, porque o que contamina o homem, na verdade, é o que sai de dentro dele. É o que está dentro dele, é o que sai de dentro de nós, é o que nos contamina, né? E do coração é de onde procede tudo isso que eu li aqui. Olha, procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, o 10º mandamento que nós lemos, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem o marido, né? Nem o sofá novo que a vizinha comprou, nem o vestido que ela veio para a igreja, nem o sapato novo, né? Então, o 10º mandamento é uma correspondência dos outros 9, pois a cobiça é a raiz que brota e cresce. Dele cresce o roubo, o assassinato, o adultério, né? A idolatria, o desrespeito, né? O 10º mandamento, ele arranca as raízes da transgressão dos outros 9 mandamentos. Se a gente não cobiçar, os outros mandamentos não crescem, né? Então, guardar o 10º mandamento é perder a motivação para muitos outros pecados. Amém? Então, quando a gente lembra do Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água, né? Que a sua folhagem não murcha, e no seu tempo certo ele dá o seu fruto, né? Os ímpios, porém, não são assim. São como a palha que o vento leva. E os ímpios não resistirão no juízo, né? Então, eu sempre lembro desse salmo, Salmo capítulo 1, primeiro salmo. O homem justo, a pessoa justa, ela medita na lei de Deus de dia e de noite. Por que medita? Medita para colocar a sua vida diante da lei de Deus. Senhor, será que hoje eu cobicei alguma coisa que eu olhei para algo que eu não deveria olhar? Que pensamentos eu tive hoje durante o dia? Meditar nos mandamentos de Deus e colocar a sua vida ali diante e examinar-se a si próprio diante da santa lei de Deus, para poder reconhecer seus pecados, se arrepender, confessar a Deus, pedir perdão e pedir poder para não mais os praticar. Amém? Então, a cobiça é a origem de todos os pecados. Já estamos em Marcos, vamos voltar para Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 28. Esse versículo é muito marcante. Jesus aprofundou o sentido dos mandamentos. Mateus 5, 28. Aqui Jesus disse assim, eu vou ler o 27 também. Jesus disse assim, vocês ouviram o que foi dito, né? Que já foi escrito, que já foi pregado, o mandamento é antigo, não cometa adultério, ou seja, não adulterarás. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vale também para as mulheres. Toda mulher que olhar para um homem com uma intenção impura, no seu coração já adulterou com ele. Ou seja, os pensamentos também podem ser pecaminosos. Os pensamentos podem ser pecado, né? E nós temos que reconhecê-los de olho na palavra de Deus, pela luz da palavra de Deus e pelo espelho que é a lei de Deus, e confessar esses pecados a Deus e abandonar esses pensamentos. Amém, irmãos? Então, os demais mandamentos levaram em consideração pecados concretos.
enquanto o 10º mandamento se refere aos pensamentos, aos pecados abstratos. Essa proibição é fundamental para a experiência humana, pois mostra a essência que se encontra por trás do ato exterior. Tudo começa no pensamento. Quando alguém vai roubar algo, primeiro ele cobiça, para depois roubar. Quando alguém adultera ou fornica, os pecados sexuais, ele pensou primeiro, ele alimentou o pensamento primeiro para depois cometer. Não é assim de uma hora para outra, não é? Então, o que devemos fazer após a consciência guiada pelo mandamento revelar o que realmente há dentro de nós mesmos? Jesus demonstrou em sua vida o princípio que contraria radicalmente o egoísmo. Cristo é o nosso exemplo. Ele deu a vida como um sacrifício por nós e nos pede que ofereçamos a vida em sacrifício pelos outros. Assim poderemos nos afastar do egoísmo que Satanás está constantemente se esforçando por implantar em nosso coração. Esse egoísmo é a morte de toda piedade e só pode ser vencido ao manifestar amor a Deus e amor às outras pessoas, ao próximo, aos semelhantes. Cristo não permitirá que uma pessoa egoísta entre nas cortes celestiais. Olha como é forte. Cristo não permitirá que uma pessoa egoísta entre nas cortes celestiais. Nenhum cobiçoso poderá passar pelos portões de pérola da Nova Jerusalém, pois toda cobiça é idolatria. Lembremos-nos, a cobiça é o pensamento, né? Ninguém sabe, mas você está pensando, querendo algo que não é para você, que não é seu, né? Então, os pensamentos também podem ser pecado, né? E a gente tem que admiti-los e pedir perdão deles, e pedir a Deus força para desviar daqueles pensamentos. Encher os nossos pensamentos de louvor, mensagens da Bíblia, pregações edificadoras, não é? Então, como vencer a cobiça? Vamos para a primeira carta de Pedro, lá no finzinho perto de Apocalipse. Primeira de Pedro, ou seja, primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos nos demorar agora no exemplo de Cristo para vencermos a cobiça. Sempre Jesus tem o remédio para nossas dificuldades. Amém? Todos encontraram? Vamos ler. 1 de Pedro 4, 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Então, Jesus sofreu na carne e ele rompeu com todo o pecado. Ou seja, a Bíblia está cheia de versículos que nos garantem que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele resistiu às tentações. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então ele rompeu com a carne, ou seja, ele negou a carne, ele negou as tentações, ele não caiu em pecado para ser o nosso suficiente Salvador. Então, o apóstolo Pedro nos pede aqui que, então, no tempo que nos resta ainda, vivendo nessa carne, nós não devemos mais viver de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. E como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Pela luz da sua palavra. E a lei de Deus é o espelho do seu caráter. É para ela que nós temos que olhar todo dia e reconhecer nossos pecados. Lucas 9 e 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos voltar aí para São Lucas. É o terceiro evangelho.
Lucas 9, 23. Muito marcante esse verso, né? Já foi pregado várias vezes, mas é sempre bom a gente relembrar. Lucas 9, 23. Amém? Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Forte, não é? Essa condição que Jesus coloca para nós o seguirmos. Negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, negar a si mesmo dia a dia é negar os nossos desejos pecaminosos. Como é que eu conheço se os meus desejos são pecaminosos? Olhando para a palavra de Deus todos os dias, olhando para a lei de Deus todos os dias, meditando na lei do Senhor todos os dias, fazendo como o homem justo de Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se senta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a um ribeiro de água, que na sua folhagem não murcha, e no seu tempo certo dá o seu fruto. Ou seja, ele sempre produzirá boas obras, ele sempre será beneficiado, ele sempre terá bênçãos. Por quê? Porque ele está dia após dia pensando na lei do Senhor e colocando sua vida em acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, um homem pode evitar o adultério por causa de suas consequências sociais e civis, mas aos olhos do céu pode ser tão culpado como se realmente tivesse cometido a ação. Então muita gente não trai por medo do escândalo, por medo de ser deixado pela esposa ou ser deixada pelo marido, por medo das consequências contemporâneas, consequências aqui que podem acontecer. Mas no seu coração pode estar adulterando. Como Jesus disse, examinemos então nosso coração, nossa mente. O 10º mandamento existe para combater a cobiça e revela a profunda verdade de que sem Cristo somos escravos desamparados de nossos desejos e paixões naturais. Dentro de nós há uma força chamada vontade, certo? Que pela graça de Jesus e sob o controle do Espírito Santo pode reprimir os nossos desejos e paixões ilegais. Amém? E Filipenses 4,13, quem sabe de cor? É um verso curto que muita gente sabe de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. É Cristo que pode nos fortalecer e nós podemos tudo, inclusive vencer nossos defeitos. Então, por isso é importante permanecer na presença de Deus, pois no poder do Espírito Santo, a força de nossas tendências ruins é minimizada e restringida. Amém? Louvado seja Deus. A transformação do coração só é possível pela ação de Deus. Então, irmãos, estudo da Bíblia, oração constante e envolvimento com a missão de Deus são algumas das disciplinas necessárias para obter força contra o mal que habita em nós. Então, estude a palavra de Deus todos os dias. Qual foi o capítulo que nós estudamos hoje de manhã? Josué, capítulo 22. Josué capítulo 22, nós estudamos hoje de manhã. Quem não estudou, ainda dá tempo, mas o ideal é que fosse de manhã, porque se ele não for o primeiro no seu coração, como diz a canção, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Deus precisa ser o primeiro na nossa vida, precisamos buscá-lo assim que acordamos em oração e estudo da sua palavra. Então, irmãos, quando a piedade é acompanhada pelo contentamento, há um grande ganho. Não esqueçamos de 1 Timóteo 6,6. De fato, grande lucro há
da piedade com o contentamento. Ou seja, não basta ser religioso, devemos estar contentes com o que Deus nos deu, com o que Deus nos permite, com as bênçãos que Deus nos dá. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus um novo coração, né? Novos pensamentos, que Ele nos renove. Maravilhoso Deus, estamos diante da Tua augusta presença. Tu és um Deus santo e nós, pecadores. Senhor, nós pecamos de minuto a minuto. Nossos pensamentos, por vezes, também são pecaminosos. Quem sabe alguns de nós aqui cobiça coisas, pessoas, situações que não são para cristãos. Então, Senhor, nos ajuda a ter verdadeira piedade, ter uma vida piedosa, mas ajuntado ao contentamento. Nos ajuda, Senhor, a viver contentes com o Senhor nos dá. Não deixarmos de trabalhar, de lutar pelo melhor, mas nunca cobiçar o que não é nosso. Porque, Senhor, se for bênçãos que o Senhor está dando a alguém, são bênçãos, a pessoa merece. E se for fruto de injustiça, o que nós queremos, cobiçando o que não é nosso, o que não é nem para ser daquela pessoa. Senhor, coloque o contentamento no nosso coração, limpa os nossos pensamentos, que a vassoura do Teu Espírito Santo, a água sanitária do Teu Espírito Santo, seja enxaguado no nosso coração hoje, que ao dormir nós possamos confessar os nossos pecados diante de Ti, curvar os nossos joelhos, rasgar o nosso coração, confessar os nossos pecados diante de Ti e pedir perdão por eles. Pois o sangue de Cristo é alvejante celestial que pode branquear todos os nossos pecados. O Senhor garante, Senhor, Isaías capítulo 1, versículo 18, que por mais que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, como o carmesim, o Senhor pode deixá-los branquinhos como a lã. Senhor, nós confiamos que o Senhor pode nos deixar mais alvos do que a neve. Purifica o nosso coração do mal que há nele, pois o mal está em nós. Somos pecadores, mas nós queremos ser santos, porque o Senhor nos ordena: sede santos como eu, vosso Pai Celeste, sou santo. Então, Deus, o nosso ideal é ser como Cristo. Transforma-nos. O Senhor é o oleiro e nós somos o vaso. Quebra-nos, Senhor, molha-nos novamente e enche-nos do Teu Espírito, Senhor, e nos refaz com as Tuas mãos poderosas, para que nós sejamos vasos de bênçãos que conduzem em nós a mensagem da salvação e tenhamos um cheiro de vida para com as vidas que nós encontramos. Leva-nos para casa em paz, guardado pelos Teus santos anjos, que essa mensagem fique viva em nossa mente e que o Senhor tenha espaço para trabalhar dentro de nós. Nós Te rogamos por Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos.